Olá, boa noite para você que é de boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo esse podcast, mas de preferência que esteja me acompanhando já já aí, aproveita, se inscreve no canal e você sabe, toda terça-feira nós estamos aqui. E você pode nos falar qual é a pauta que você gostaria de ouvir, porque hoje nós vamos falar de uma coisa, gente, que abrange a sua vida em tudo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez você já ouviu falar, mas não sabe o que, que é, ou já falaram para você que é besteira, mas eu tenho certeza, e você acredita em mim que eu sei, não é besteira, gente. A minha vida mudou para muito melhor depois que eu aprendi o que vocês vão ouvir aqui agora. E a pessoa que eu chamei para vocês aqui, como sempre, é muito especial. Tá? Ela sabe muito, ela faz imersão sobre esse assunto. Muita gente transformou a vida das pessoas, elas e a família, através dela. Ela é a nossa querida. Pode se apresentar, querida? Bianca Vasconcelos. Pois é, gente. Se vocês ir lá no Instagram dela, olhar, né, o Bianca Vasconcelos, vocês vão ver as coisas maravilhosas, o trabalho dela. E no desenrolar aqui, vocês vão me dizer depois nos comentários se eu tenho ou não tenho razão do que eu estou falando, do que vocês vão ouvir. Vamos lá, querida? Então, o que, que nós vamos falar? Constelação sistêmica? Constelação familiar? Cada um fala de um jeito, mas o mais importante mesmo não é como você fala, é o que você entende e o que você sente ao participar de uma constelação familiar. Não é isso, querida? É. A palavra é toda sua. Bianca Vasconcelos vai agora dar uma introdução aqui sobre o que realmente nós vamos falar aqui agora, para você. Vamos lá. Com você. Então, obrigada, Marta, por ter me convidado para esse podcast. A gente vai falar aqui sobre... você já se viu naqueles ciclos entre dinheiro, relacionamento, vida profissional, nada vai para frente, estou sempre repetindo os mesmos ciclos. O que isso tem a ver com a constelação familiar, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que você já deve ter ouvido falar na sua vida sobre constelação familiar, né? O que é a constelação familiar? Constelação familiar é uma dinâmica terapêutica que a gente traz à luz o que está no inconsciente, no seu inconsciente e no inconsciente familiar. Então, a gente traz à luz aquilo que não está Claro, sendo né? visto, não está claro. Então, o primeiro pilar de uma constelação familiar é trazer a consciência. Por isso que a gente traz a consciência, aquilo que está no inconsciente. Para você resolver padrões repetitivos, né? Então, que padrões repetitivos? Emaranhados que você se vê hoje em dia, né? Eu não sei por que eu não consigo resolver isso na minha vida, eu estou procrastinando, estou repetindo padrões do meu pai e da minha mãe, que eu identifico, né? Quando eu entro num relacionamento, parece que é sempre a mesma coisa, né? É sempre o mesmo tipo de homem que eu atraio, né? Eu falo muito para as mulheres, mas eu dou imersões para homens e mulheres também, né? Mas a maioria é mulher. Então, é sempre o mesmo tipo de relacionamento, de homem que eu atraio. Você já se viu dentro de uma dinâmica dessa? Então, muitas vezes, isso aí pode estar dentro do seu sistema familiar. E você, por lealdade, está repetindo padrões da sua família, né? Pois é. E às vezes, assim, eu vejo, né, você que trabalha com, você atende, né? Eu também atendo gente. Às vezes as pessoas chegam e falam bem assim, nossa, eu não consigo ter dinheiro, por exemplo, né? Já vi muito isso. Sabe por quê? Porque meu marido não faz isso, não deixa isso, não faz aquilo. Primeiro, ela não tem nem noção do que está falando em relação a esses padrões. Aí você começa a falar bem assim, como é que era tua mãe? Como é que era teu pai? Né? Minha mãe não tem nada a ver comigo. Minha mãe era assim, assim, assim. Ela vai dizer de uma mãe que ela está fazendo a mesma coisa da mãe. Né? E para você que não, né, talvez não conhece, às vezes você pensa o seguinte, né? Na Bíblia fala honrar pai e mãe. Quando a gente fala em honrar pai e mãe, ou a família, aqui a gente não está falando que está errado, não. Mas às vezes você honra nas coisas que estão te paralisando. Você não, por exemplo, a tua família toda é obesa, mas você não é.
mas você vai ficar. Sabe por quê? Porque você precisa ser igual a todo mundo para você não se sentir pertencente, Para se sentir né? pertencente. Porque se você ficar magrinha, você não vai ser pertencente àquela família. E ninguém quer isso. Todo mundo quer pertencer, É. né? Quer ter esse Aí a pertencimento. gente entra, né, Marta, nas ordens do amor, né? A constelação familiar, as pessoas falam muito que quem inventou foi Bert Helling. Mas, na realidade, a gente já tem vários relatos. O Bert Helling, ele trouxe de uma tribo africana, né? A pesquisa E dele, né? ele meio que... mas ele trouxe para o consciente aquilo ali que já estava, mas a constelação familiar ela já é objeto de estudo há muito tempo, desde a época de Freud, Reich, já tem vários relatos, né, dessas dinâmicas que hoje a gente estuda. Então, dentro da constelação familiar, existem as ordens do amor, que são leis sistêmicas, tá? O que são essas leis? Vamos dar uma introdução aqui para as pessoas entenderem, né? E é muito importante que você, que está aí, preste atenção nessas 3 leis, que são as leis que regem todo o seu sistema familiar, quer você queira ou não, são leis sistêmicas, são leis espirituais e ela vai estar operando na sua vida. Quer queira, quer Mesmo não, né? que você não acredite, ela está operando, tá? Então, a primeira lei chama-se Ordens do Amor. Então, são 3 leis dentro da Ordem do Amor. A primeira lei é a lei do pertencimento. Então, o pertencimento para o ser humano, para você ter uma ideia, ele é mais importante do que a vida da vida. Né? A gente acha assim, não, o ser humano ele tem aquela coisa da sobrevivência. Sim, é muito importante para o ser humano a sobrevivência. Mas o pertencimento ele é mais importante do que a sobrevivência. Se não fosse isso, né, eu observei muito quando a gente estava na pandemia, eu observava que eu falava, gente, as pessoas, elas se expõem a pegar um vírus para pertencer. Porque todo mundo, a gente não nasceu sozinho no mundo, então a gente precisa pertencer a alguma coisa. Pertencer a uma família, pertencer a um país, pertencer a algum grupo. Então, a gente tem esse instinto de pertencimento. Então, todo mundo precisa pertencer. Então, nos antepassados, o que acontecia? Crianças que às vezes nasciam hoje tem, né, os autistas. O que as pessoas faziam com essas crianças nos antepassados? Às vezes, colocavam até em calabouços, né? Porque não queriam que... são crianças que têm problema. Então, outro tipo de coisa que se fazia nos antepassados, a gente viu muito isso quando eu assisti aquela série da Rainha Elizabeth, né? Tem uma série que fala da monarquia lá, The Crown. E eu vi com a visão sistêmica, né? E o que aconteceu? Você vê isso nitidamente, a constelação ali. Aquela irmã não dela, era para Margarete. ela ter sido rainha. Sim. Quem era para ter sido rei, né? Era o tio dela. E aí o tio dela não foi rei porque se apaixonou por uma plebeia. E aí a família fez o quê? Vou te mandar para outro país. Aí nisso, o que aconteceu? Você não pertence. E aí nessa exclusão, ele excluiu. Então todo mundo tem direito de pertencer. Então, uma pessoa da sua família, que as pessoas... é uma pessoa que tinha vício, né, de dependente químico. E aí as pessoas não olharam para aquilo. Uma morte, que existiu uma morte fatal na sua família, de uma hora para outra. Ninguém quer falar sobre isso. Então, é como se fosse um segredo de família, como se fosse uma coisa que as pessoas simplesmente vão esquecer isso. E aí, o que acontece? Os panos quentes, né? Bota os panos quentes. E aí, o que acontece? Pela lei do pertencimento, aquela história precisa ser honrada e pertencer ao sistema. Se você não honra, aquilo ali não pertence ao sistema, se aquilo ali não é visto pelo sistema familiar, né? Vamos esquecer que isso aconteceu, vamos esquecer que isso está aqui, vamos colocar a pessoa lá em outro país, aquilo ali vai seguir para outras gerações, né? Com problemas. Então, outras gerações vão vir com aquele mesmo padrão. A gente está falando aqui de padrões, tá? Então, quando a gente vai botar no campo, na constelação familiar, a gente vê exatamente um tio que foi excluído, que tinha problema com droga, um pai que aquilo ali não foi visto, aquele problema. Então, vem através de uma honra, né?
para aquilo ali ser visto através das outras gerações. Aí o filho está com problema, né? O sobrinho tem algum problema desse tipo. Alguém vai estar carregando peso. Por que isso? Porque o sistema precisa se equilibrar. E aí a gente entra na segunda lei, né? A segunda lei é a lei da hierarquia. Depois eu vou falar do equilíbrio. A segunda lei é da hierarquia. Então, que hierarquia é essa? Todo mundo... o que é hierarquia? Os pais vêm antes, os avós vêm antes dos pais, os bisavós vêm antes, você que é filho veio depois. Então, tudo precisa ter essa ordem hierárquica. A ordem do amor, né? Então, a hierarquia é a segunda ordem do amor. Que hierarquia é essa? Se você se sente maior do que os seus pais, você está ocupando o lugar dos pais. Filhos que é o filhinho da mamãe e que o filho assume o lugar do pai, ou a filha assume o lugar do pai, né? Tudo isso traz uma desordem, um desequilíbrio para o sistema. Então, quando a gente olha isso dentro da constelação familiar, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, porque se alguma coisa não estiver nessa ordem, o amor não flui. Então, começa a acontecer um emaranhado, que a gente chama de emaranhado. Sim. E aí causa problemas de saúde, no relacionamento, de saúde, de dinheiro, né? Em todas as áreas da sua vida, né? E como que isso vai acontecer? Você ou alguém da sua família começa a carregar um peso que não é seu. Por quê? Porque hierarquicamente aquilo ali não está ordenado, né? E aí tem a terceira ordem, que é a lei do equilíbrio. E aí, preste atenção aí para você que se relaciona, porque a gente se relaciona o tempo todo. E aqui eu não vou estar falando só de relacionamento de casal, tá? Eu vou falar de relacionamento em geral. Todo relacionamento precisa existir a lei do equilíbrio e o ganha-ganha. Todo relacionamento precisa ser de ganha-ganha. Se você notar que um relacionamento de casal, eu estou dando demais, a pessoa está dando de menos, aquilo ali vai entrar em desequilíbrio. E a tendência é separação. Um relacionamento de trabalho, a mesma coisa. Você precisa pensar num colaborador seu, né? Um lugar que você trabalha também. Aqui tá existindo um ganha-ganha aqui, ou eu estou doando demais e a pessoa está doando de menos. Isso é tão sério porque a pessoa, geralmente, que ela está no síndrome do Salvador e está se doando demais, ela está desequilibrando o sistema, né? E aí, eu vou dar um exemplo, né, em termos de traição, em termos de ruptura de relacionamento, porque foi a primeira vez que eu ouvi isso no meu curso de constelação, e aí eu fiquei pensando, gente, mas como assim, né? O homem vai trair e a mulher que tem culpa? Sim, não é culpa, mas você tem 50% de você precisa carregar a sua parte dos 50%, porque quando um relacionamento termina, cada um tem a sua parte. Então, você precisa entender que quando você fica na síndrome da salvadora, né, você que é mulher, que se doa demais, você começa a desequilibrar. Então, o que acontece? Se existe uma balança e você começa a se doar demais, dar demais, né? E principalmente porque, mas eu estou dando porque eu quero, eu estou fazendo isso porque eu quero. O seu inconsciente não está gravando dessa forma, o seu inconsciente está deixando a outra pessoa em dívida. Então, você começa a ser Jesus Cristo, ou Deus, né, porque você é a salvadora da pátria, né, porque com certeza existem memórias da infância, tudo vem lá da criança, Sim. que aconteceu alguma coisa lá com seu pai, com a sua mãe, por isso que você hoje se coloca nessa síndrome da salvadora. E aí você faz isso aqui, ó, a pessoa fica aqui embaixo, sempre e você débito. tem uma dívida, e você tem uma dívida, deixa a pessoa com uma dívida enorme. Eu já atendi casais que o homem não conseguia, dentro da relação, de tanto que a mulher perdoou traições, perdoou tudo, o homem não conseguia não ter mais eleição. Chegou um momento que ele saiu, o que acontece com esse homem que trai? Ele vai sair da relação para ele achar uma dignidade fora daquilo. Porque ele pensa assim, eu não consigo ser igual essa pessoa. Eu não consigo ser tão santo, eu não consigo ser tão Deus, né, que é o salvador da pátria. Eu estou uma dívida tão grande aqui que eu não consigo pagar isso. Se eu não consigo pagar, eu saio e eu vou trair. E aí, quem foi que traiu? Foi o homem? Não. Foi a mulher que se traiu primeiro. Porque ela parou de se olhar. Ela se traiu primeiro. Então, a traição acontece primeiro, em primeiro lugar, a própria traição, porque ela não se viu. Ela se colocou no lugar de salvadora,
né? Então, é preciso olhar para isso, para esse equilíbrio das relações. Então, a terceira lei sistêmica é o equilíbrio, né? Tanto das relações conjugais como de qualquer outra relação. Você precisa pensar, se eu estou dando uma coisa para uma pessoa, essa pessoa vai me dar o que... porque no seu inconsciente aquilo ali fica gravado, né? Se você chega um exemplo simples, chega no aniversário do seu marido ou de alguém, você faz uma baita festa. Aí chega no seu aniversário, simplesmente a pessoa esquece seu aniversário. Você, mas eu dei porque eu quis. Não tem problema esquecer. Claro não que tem vai problema, doer. não. Claro que vai O doer. seu inconsciente vai ficar gravado. E na hora que você deu, aquilo ali vai ficar gravado como uma dívida. No seu inconsciente vai pensar, no meu aniversário eu vou querer igual. Então, você precisa olhar para isso, para esse equilíbrio, né? Mas muitas vezes a gente se coloca nesse lugar da síndrome de Salvador. Tudo o que a gente passa são dinâmicas que aconteceram lá na nossa infância. Exatamente. De relação de pai e de mãe. E se você buscar isso aí, você vai ver que provavelmente a mãe teve o mesmo problema, foi da mesma forma e ela está repetindo padrões. A avó, as mulheres dessa família, como é que foram, né? Quando eu fazia o curso lá né, com a Marta Franco, eu vi um negócio muito engraçado, você falando dessa dinâmica aí do casal. O homem, ele traiu a mulher. Aí ela tinha conhecimento, ela estava começando a conhecer a questão da constelação, da sistêmica. Ela falou assim, eu não posso deixar ele sentindo culpa. Assim, sabe? Assim, eu preciso de equilibrar essa situação. Uhum. Aí o que ela fez? Ela pegou, arrumou a mala dela e falou assim, vou viajar para a família, mas vocês não falam nada para ele, Uhum. né? Ela, lógico, sentida, muito triste, né? E sumiu. Sumiu. A família sabia, mas assim, para ele pensou que estava... Ela disse, não, eu fui encontrar um ex-namorado, porque eu gosto muito dele, e já que você me traiu, então eu vou também fazer isso. Mas ela foi para casa de uma amiga. Mas ele ficou pensando que ela estava com outro. E aí ele sofreu tanto quanto ela sofreu. Tipo assim, era como se tivesse equilibrado a situação. Depois que passou um tempinho, assim, de dias, uma semana e tal, ela retorna e ele, assim, muito desesperado. Puxa vida, né? Aí pronto, aí equilibrou a relação. Porque, na verdade, ela falou assim, mas nem doeu tanto, sabe? Assim, eu sabia que eu estava pisando na bola, eu estava fazendo algumas coisas. Gente, não estou aqui falando, justificando traição, não. Por favor, quero que entendam. Não é isso, Bianca? Não estou justificando. Pode ser o contrário também. Então, eles se arrumaram, se ajeitaram. Poderia voltar e eles não voltarem também. Ela fala, não aceitei sua traição, mas ela fez ele sentir a mesma coisa. Ela equilibrou, porque eles tinham filhos juntos, né? Então, tinha que ter uma relação de qualquer forma, mas com respeito e equilibrado. Então, assim, ninguém mais devia nada para ninguém. Entende? Entendi. Então, teve que equilibrar essa relação. E aí, eu fico me lembrando aqui, me veio à cabeça, de uma artista muito famosa, que contou que mandou a mãe dela, o pai dela embora quando ela tinha 14 anos, por causa que ele não era bom para a mãe dela e tal. Ela estava tendo muito problema de relacionamento, marido, né, conjugal. E depois ela veio a público dizer como é que foi a vida dela, como é que ela mandou esse pai embora e tal. Eu fiquei assim, sabe, assim, com pena dela, sabe? Falei, gente, ela não sabe o que ela está fazendo. Entende? O que ela se meteu no meio do pai e da mãe, mandou o pai embora. A mãe é que tinha que decidir isso. Se ela estava com ele é porque ela queria, gente. A gente não pode se meter na vida dos pais, não. Mas eu tenho que salvar ela, eu tenho que cuidar dela. A relação dela com o marido não nos pertence. A gente é filho, nós estamos aqui, ó. E eles estão aqui. E aí é o que a gente acha, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas o amor é a coisa mais linda que existe e é uma coisa que cura tudo. Não. O amor só flui, tá? Você só consegue ter o amor verdadeiro quando existe a ordem. Então, dentro das dinâmicas inconscientes, da família, da psicologia, da psicoterapia, né, da constelação, o amor só flui quando existe a ordem. E o que é a ordem? É quando é respeitada essas 3 leis, né? Do equilíbrio, da hierarquia e do pertencimento. Então, isso que a Marta falou é sobre hierarquia, né? Se eu fosse dar um conselho
principalmente para a mulherada, porque a dinâmica do homem é diferente, né? É você olhar para sua mãe, né? Porque a mãe é a primeira pessoa, né, que o bebê, quando nasce, né? Hoje em dia, eu sou renascentista também, né? Eu faço renascimento dentro das minhas imersões. E a gente faz essa dinâmica exatamente para se voltar para o útero, para poder ressignificar traumas. Então, o bebê, quando ele está dentro da barriga da mãe, né? Ele é a mãe. O bebê acha, eu sou minha mãe, né? E a primeira referência de vida que ele tem é a mãe. Então, o adulto hoje ganha dinheiro. E o dinheiro é o leite materno do adulto. Então, quando você não olha para a relação que você tem com a sua mãe, e não é a relação que eu estou dizendo assim, como eu me relaciono hoje com a minha mãe, mas é como você olha para ela, né? Como você como a vê, você né? a vê. Então, a gente não pode, como filho, né, ter qualquer tipo de julgamento para a mãe, porque a mãe é a maior. Ela é adulta, ela fez as próprias escolhas, e ela fez escolhas como, tá? De acordo com o sistema, porque a mãe aprendeu com a avó aprendeu com a bisavó com a tataravó. Então, ela foi repetindo padrões inconscientes. Então, não existe a culpa. Esses dias, tinha uma pessoa na internet falando assim, né? Não vou nem dizer o nome, nem sei também, nem olhei para o nome, mas eu vi assim, a pessoa falando assim, eu tenho 11 anos de... Eu sou psicólogo há 11 anos. E aí ele estava falando sobre os pais que abandonam os filhos, né? Que abandonam os filhos e que abandonam as mães grávidas. E que, você mulher, não precisa ter culpa por ter escolhido um homem assim errado. Porque eu trabalho há 11 anos, eu sou psicólogo, e você não precisa se sentir culpada por isso, 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 isso. Aí eu falei, primeiro, precisa fazer mais alguns cursos, mas eu não vou comentar isso. Eu falei, eu vou ter que comentar outra coisa embaixo, porque eu não vou ficar aqui julgando, né? Mas eu comentei assim, realmente, ninguém precisa se sentir culpado. A questão de estar todo mundo na internet falando que toda relação é um espelho, é aquilo que você atrai, né, como mulher ou como homem, aquela pessoa que está na sua frente, ela vai te mostrar as suas piores sombras, porque é o que você atraiu através de um espelho, para que você possa lidar com aquilo na relação. E coisas que você não lidou, não conseguiu lidar lá no relacionamento de pai e de mãe. Então, você vai atrair uma pessoa, inconscientemente, você atrai, eu não consegui resolver isso aqui, esse padrão, a gente está falando de padrão, para de olhar para a pessoa, olha para o padrão que você tinha com o pai e com a mãe. Eu não consegui resolver esse padrão com meu pai e com minha mãe, eu não consegui resolver essa treta aqui com meu pai e minha mãe. A minha criança olhou dessa forma. O que você vai atrair no seu relacionamento? Exatamente aquele padrão. Então, você vai atrair aquele homem, porque inconscientemente você pensa, eu atraio aqui esse homem dessa forma, né, parecido com meu pai, parecido com a minha mãe, ou com esse padrão que tinha lá, que eu não consegui resolver. E agora aqui eu consigo resolver, isso é inconsciente. Então, a mulher realmente, ela não tem que ter culpa dela ter escolhido, porque isso é inconsciente. Então, ninguém tem culpa. Então, sua mãe e seu pai não tiveram culpa de nada que fizeram. Porque tudo que eles fizeram foi inconsciente. Eles só repetiram o padrão. Né? Mas aconteceu que existia um pai que era estuprador, que era isso, que aquilo. Ninguém está aqui defendendo. Mas você precisa honrar a vida que veio. Por quê? Não veio desse espermatozoide? Você honra. Você não precisa concordar com os comportamentos, mas você precisa honrar a vida. Porque enquanto você não estiver honrando a vida que veio desse homem, dessa mulher, é como se você estivesse rasgando dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele vem da mãe, a ação vem do pai. Então, o sucesso, ele é da mãe, 50%, 50%. Então, você precisa olhar para essa relação de pai e mãe. Tem que ir para a vida. Sempre falando, né? Nós, como filhos, somos sempre menores. Então, a gente não julga nenhum comportamento deles. Né? Na constelação, a gente tem vários exercícios que a gente faz, honrando, né? Tomando essa vida, né? Para que a gente não tenha aquele pulso inconsciente de morte, porque hoje as pessoas estão onde? No pulso inconsciente de morte, porque estão o tempo todo não olhando para a vida, olhando para a morte, através de todos esses padrões que olham né? E aí cria-se várias
vícios, né? Que é vício em comida, né? É vício em qualquer tipo de coisa, em comprar, em gastar, né? Eu gasto meu dinheiro. E aí o vício, No né? Quando você tem celular. a compulsão alimentar, ela vem da onde? Ela não vem de eu vou comer um monte de comida, não. Eu vou comer até acabar. Eu vou gastar até acabar esse dinheiro. Eu vou comer até acabar essa comida. Por que você quer acabar? O que você quer que está inconsciente na sua cabeça que você quer acabar? É com a dor. Com a dor que está lá atrás, que você não parou de olhar. Então, você fala, eu vou comer essa comida até acabar. Eu vou gastar esse dinheiro até acabar. Porque lá, você não está vendo ainda o que você precisa, aquela dor que você precisa acabar. Né? Então, está todo mundo nessa... Vamos mascarar isso tudo e não vamos olhar para aquilo que tem que olhar. E surge Né? 500 mil coisas mascarando. Né? E as pessoas gostam do imediatismo. Né? Como se fosse até um milagre. Peraí, eu vou pegar essa pílulazinha, vou tomar e vai tudo resolver. É a dopamina. Exatamente. Né? Então, assim, aí se enfia nos remédios, nos remédios para tudo, Qualquer né? tipo de coisa hoje é um vício. O que não é um vício? É aquilo que você consegue equilibrar. Então, mesmo, eu vou para academia, isso não é um vício. Se você vive na academia 4 horas por dia, você não consegue parar nenhum dia, né? Você tem que se ver o tempo todo fazendo algo, né? Não consegue só simplesmente parar, respirar, ser, olhar para dentro. Porque quando você para, você vai para uma praia, quando você está fazendo algo para você simplesmente sendo, né? E não está fazendo nada, aí vem aquela vozinha inconsciente que fala, menina, né? Vagabunda, ou não está fazendo nada, não. Que vozinha é essa? Preguiçosa. É da mãe. Então, aquilo ali vira um vício porque você não olhou para o que precisa olhar. Né, que é para a sua criança interna, para os traumas da criança, o que a criança viveu lá atrás com o pai e com a mãe, né? E pai e mãe, já falei que a gente não julga, a gente é menor que eles. Quando a gente se vê maior que pai e mãe, a gente acaba carregando os pesos de pai e de mãe, né? Por exemplo, na empresa, né? Eu sempre falo também sobre isso aqui. Vamos supor que... Eu dou até um exemplo lá do pessoal do Silvio Santos, lá, né? Porque todo mundo conhece, né? Aí, outro dia eu falei assim, por exemplo, se a Patrícia, a filha do Silvio Santos, chegar lá e falar bem assim, meu pai era um bobo, né? Meu pai não tinha estudo, eu vou fazer isso aqui do meu jeito, não vou deixar nada do jeito que ele fez, eu vou fazer tudo do meu jeito. Gente, não vai dar certo. Vai falir. Fale mesmo. Ela não está honrando o pai dela. Entende? Então, eu dei esse exemplo da Patrícia Bravanel, lá, do Silvio Santos, para entender nós no cotidiano. Não é, mas é porque eles são ricos. Não. Qualquer um na sua família, né? Se eu começar a falar mal do meu pai, a falar que ele era um bobo, a falar que ele não tinha, né, me ensinou tudo errado, ou meu pai era... Gente... Eu estou fadada ao fracasso. E atrai, porque, né? Você atrai. Quem você gesta, vai atrair relacionamentos assim para exatamente. curar o que você não quer com seu pai. O que você não foi curado lá, aquilo que você está julgando. Esses dias eu estava... Né, o padrão. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falando como que eu imitava meu pai. Eu nunca gostei de banho frio. E até outro dia eu falava que eu amava tomar banho frio odiando, mas porque ele tomava banho frio. Entende? Outra coisa, por muitos anos, assim, tem muitos anos, né? Meu pai dizia assim, não existe dor de cabeça não existe. Gente, eu tinha enxaqueca e não sabia. Eu nem tenho mais, graças a Deus. Minha cabeça estourava, eu não tomava remédio, porque meu pai não tomava remédio. Sabe? Eu só fui perceber essas coisas depois que eu conheci a constelação familiar. Um pouquinho mais antes, devido à psicanálise, né? O inconsciente, e aí a gente sabe as coisas da infância, a estruturação psíquica, e tudo bem. Mas, assim, essa consciência é linda. Minha vida é uma coisa antes e outra depois da constelação familiar. Eu tinha insônia crônica. Aí eu fui entender também. Nossa, assim, eu fui curada de muitas coisas depois da constelação familiar. Curada, assim, gente. Não estou falando que eu tinha doença física crônica. A insônia você conseguiu curar? Mas consegui curar a insônia, consegui, sabe, assim, a entender. Eu gosto muito de humor, né? Aí eu estava ouvindo
Ariano Suassuna, Hum. aquele gênio, né? E ele a gente faz muito rir. Ele fala que ele gosta de mentiroso, que, né, e tal, enfim. Aí ele falou bem assim, numa entrevista que ele deu pro Jô. Sabe, Jô, eu, eu descobri que eu não tinha personalidade. Aí, por quê? Porque, na verdade, eu só fui parar de tomar café com 57 anos, que eu descobri que eu não gostava de café. Aí, Jô, mas que isso, rapaz? Eu falei assim, olha, eu ia tomar café, eu queimava a boca, eu fazia isso, eu fazia aquilo, tudo acontecia de errado quando eu tomava café. Frio não era bom, quente queimava a boca. Até eu entender que eu não gostava de café, mas disse que todo brasileiro tinha que gostar de café, então eu tomava café. Olha isso. É evidente que deve ter alguma É a história. crença É, de coletiva. coletivo, exatamente. Aí ele contou também do avião, de viagens, né? Que ele não gostava de andar de avião. Aí ele falou assim, bom, eu não ando de avião, eu tenho medo de avião, não vou andar de avião. Ele começou a viajar de carro. Mas ele também não gostava de viajar. Eu só fui descobrir que eu não gostava de viajar com 60 anos. Eu sou um cara muito sem personalidade. Eu pensei comigo, que bom que ele descobriu, né? É. Então, é por isso que eu citei essa questão do remédio, do banho frio, porque tem coisas, assim como são coisas que um remédio, um banho frio, fazer viagem ou não, gente, existem coisas seríssimas que a gente repete dos pais e que a gente não está sabendo. Aí, não tem dinheiro nunca, Coisas que a gente está carregando, né? porque a mãe, ela gesta, ela gera, ela é a criação. Então, assim, como é que está você na sua criatividade, na sua finança? O pai, ele joga para a vida, ele faz você acontecer. Como é que está você com o seu pai? Então, quando eu atendia, né, no consultório, que a pessoa vinha com as questões para mim, eu já atendia sistemicamente. Como é que é você com o seu pai? Como é que é você com sua mãe? Porque a origem está tudo aí. É. Tá certo que tem a estruturação psíquica, mas os pais estão juntos. É ele que está ali no comando, né? Se Foram ele tá- referências da se ele criança, né? existe, se ele existe porque teve um pai e uma mãe. Eu falo, você foi querido? Como é que você sabe a sua história de vida? Porque tá tudo aí. Quando você tem essa história, se o paciente traz, aí para assim, quem botou o seu nome? Esse nome seu aí, foi quem botou? Por que botou? Né? Ele estava homenageando alguém. Ah, é do meu avô, da minha avó, né? Não, você sabe que eu não sei porque que eu tenho esse nome. Então a pessoa desconhece muita coisa dela, é evidente que não vai saber que está repetindo padrão, né? Mas assim, aí a coisa vem à luz, né? Aí fica muito nítido logo de cara. O pilar da mudança, né? E quando você É fala quando bem você traz para o consciente. Ah, se eu chegar aqui, eu faço constelação na água, né? Então, a gente coloca os personagens no campo e a água se mexe sozinha para que desvende aquele padrão inconsciente, né? Traz à consciência aquilo que está inconsciente. Uma constelação vai resolver a sua vida inteira? Não, mas gente, eu digo dá uma assim, luz, ó, né? uma sessão de constelação, tá? Para gente que atende, é como se você fizesse mais de um ano de terapia. Exatamente. Porque uma sessão, ela desvenda tanta coisa. Tem vezes que eu tô assim com um cliente que ele está totalmente... Sabe aquele cliente... Eu já peguei clientes que nunca participaram de nenhuma sessão de terapia na vida. Não sabe o que é autoconhecimento. Sabe aquela pessoa assim, totalmente assim... Crua. Quero resolver crua, minha vida. entendeu? Aham. E aí eu fico pensando... teve uma vez que eu peguei um cliente assim, e falei, e o que eu vou fazer com essa pessoa? Porque assim, a pessoa está, né, totalmente assim, tudo é culpa do outro, nada é culpa minha, é culpa do governo, é culpa do mundo, é culpa de todo mundo menos mim. Menos Então, ela. a primeira coisa que a pessoa tem que ver, né, é ver a consciência que aquilo tudo ela atrai. Então, não é que é culpa dela, né? Como eu disse, não existe culpa porque ela atrai aqueles padrões inconscientes. A pessoa não precisa se sentir culpada, mas ela precisa se sentir responsável, né? Para que, a partir daquela responsabilidade, ela comece a se curar, né? Então, eu peguei o cliente, coloquei... Parecia que eu tinha feito mais de um ano de terapia com a pessoa, porque o campo começou a mostrar, né? No caso, era um casal, né? Porque eu atendo muito casais também, mas eu comecei a fazer com a mulher. E em um determinado momento, essa mulher começou a cuidar, olhar muito para a família de origem. Então, quando ela olha para a família de origem, que o irmão tinha um problema de dependência química, ela faz o quê? Ela se vira, dá as costas para a família que ela formou.
Então, o que aconteceu no casamento? Começaram a ter briga, começaram a querer se separar. E isso foi mostrado no campo. Ela virada para a família de origem, e aí eu fui explicando os conceitos, né, da constelação, né, e aí que ela foi entendendo aquilo tudo, foi clareando. Então, o primeiro pilar, né, de qualquer terapia é você trazer à luz a consciência, né? Ah, vai curar, gente? Eu digo assim, que uma sessão de constelação muda completamente. Eu estava contando aqui para a Marta, né, antes da gente entrar. Semana passada eu fiz uma constelação com uma pessoa que ela descobriu, né, que o namorado estava dependente químico. Ela não sabia, mas ela começou a namorar e ela falou: é o homem da minha vida, é maravilhoso, não sei o quê, né? Ela estava uma pessoa que sabe muito de autoconhecimento, de tudo, e ela meio que atraiu essa pessoa, porque ela fez um exercício, até que foi eu que ensinei o exercício, que é uma carta para você colocar a pessoa que você quer, né, os padrões do homem, né, para você atrair aquilo. Só que antes de você fazer isso, você precisa ser a pessoa que merece isso, que tem esse merecimento, né? Uhum. Ela conseguiu um namorado, só que depois de uns meses, ela foi descobrir que ele era dependente químico. E aí ela falou, não quero, mas quando a gente abriu o campo de constelação, todas as outras relações dela, passadas, ela se colocava num lugar de quê? De mãe dessa pessoa. Por quê? Porque lá na relação de mãe, de pai, e aí isso foi mostrado também no campo, quando os pais brigavam, ela ficava no meio dessa relação. E a criança, quando os pais brigam muito lá atrás, tudo que acontece, a criança, ela só quer ser ela tem a criança, ela só quer ser amada, ser vista e pertencer, né? Então é o rolê da sobrevivência. Então a gente só quer ser amado, ser visto e pertencer. A gente precisa sobreviver. Né? E para sobreviver, a gente vai criando máscaras. Então, lá atrás, ela só queria ser amada, ser vista, pertencer. E aí, a criança lá atrás, ela não pensa assim, os meus pais estão brigando, é culpa deles. Não, a culpa é minha. A culpa é minha, tudo é culpa da criança. Então, a criança ficou ali. Se eu for boazinha, se eu fizer isso, aquilo outro, né? Se eu Dizer sim colocar, para tudo. ser sim para tudo, eu vou ser amada aqui nesse sistema. Então, ela ficou no meio da mãe e do pai, da briga da mãe e do pai, e aí ficou com aquela síndrome da salvadora. Eu posso salvar o seu relacionamento mamãe e papai. E aí, o que ela fazia na fase adulta? Ela só arranjava homens que precisam ser salvos. E aí, ela virou o quê? Uma codependente química. O codependente químico é aquele que, ele também tem aquele vício de ser importante. Ele é como se for, ele é codependente, né? Por isso que é chamado codependente, porque ele também tem dependência emocional. Então, se eu salvo essa pessoa, e aí o codependente pode ser o quê? Uma mãe, né? Uma namorada, né? Quem está lá que fica tentando salvar aquela pessoa que talvez não queira ser salva, né? Que não queira olhar para aquilo, que é o dependente químico. Então, no campo, isso mostrou tudo para ela. E aí, o que aconteceu? Para resumir, a gente primeiro trabalhou, né, dando força para ela conseguir sair dessa dependência. Mas foi linda a constelação, porque ela olhava a mãe dela menor. E aí a gente começou a fazer movimentos que ela começou a olhar a mãe dela grande, todo o sistema dela grande, feminino, masculino, e ela começou a conseguir ter força para sair dessa dependência. Porque sem dar isso, ela não conseguiria sair, né? E aí ela olhava para onde? Quando ela está junto com o dependente, a pessoa olha para a morte, né? E não só nesse caso de dependência, tem vários casos que a gente vê na constelação que a pessoa está olhando para a morte, né? Como o vício de comida, como outras coisas, vício de compra, né? O pulso de morte o tempo todo, né? Então, ela olhava para ela, a gente fez um movimento para ela olhar para a vida, e quando ela olhava para a vida, essa pessoa saía da vida dela. Mas depois de fazer todo o movimento de força, de colocar toda a força do cinema familiar, ela vê a mãe dela grande, e aí ela conseguiu soltar dessa pessoa. E o que aconteceu? No mesmo dia, à noite, ela conseguiu romper esse relacionamento. Porque ela começou a olhar para a vida, para a vida, para a vida. Sem olhar para a morte como ele. Porque o vício eu morro aos poucos. Eu me mato aos poucos, eu quero morrer aos poucos, né? É um suicídio, né? É um suicídio. Lentamente. Lentamente. Gente, eu sou tão apaixonada pela, assim, para mim, emocionalmente, familiarmente, tudo para mim se resolve com a sistêmica. E até na justiça, né? Na justiça do trabalho tem, né? É usado a sistêmica para
Existe faculdade Exatamente, hoje, exatamente. Né? Fora do país, tem uma faculdade Porque é a solução, constelação. gente. É a solução de tudo. E aí sabe? tem uma coisa muito importante também, Marta, que é a questão da lealdade, né? Uhum. Familiar. Que aí a gente precisa falar sobre isso. Como a gente está falando o tempo todo aqui sobre essa questão de pertencer, né? Que para o ser humano é mais importante que a vida, né? Do que viver, né? Eu quero pertencer. Se você quer pertencer, né? E quando a gente é criança, né? A gente só quer ser visto, ser amado e pertencer, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter lealdade ao meu sistema familiar. Imagina que é como se fosse um guarda-chuva. Se existe esse guarda-chuva, todo mundo da minha família está embaixo desse guarda-chuva. Então, eu tenho lealdade aqui, ó. Tenho lealdade. Eu estou aqui, e aí o meu pai só ganhou até esse teto, né? De salário, né? De dinheiro. Ou meu pai faliu, né? Ou minha mãe só tinha esse tipo de relacionamento, né? Com homens assim, né? Qualquer coisa que aconteça dentro daquele sistema. Inconscientemente, você pensa, eu não posso fazer diferente, sair disso aqui, porque eu não vou pertencer. Isso é lealdade ao sistema. Isso é inconsciente. Então, por isso que quando a gente faz uma constelação, a gente bota tudo no campo, para ver aonde que está essa lealdade, para que você possa olhar para aquilo ali, porque a gente honra o nosso sistema. Quando a gente... Não quer dizer que a gente não vai pertencer, mas quando a gente faz melhor. Porque quantas lutas... quantas coisas que as mulheres, os homens, fizeram para que a gente estivesse aqui viva, né? Nossa. Então, quando a gente faz diferente, é que a gente está honrando esse sistema. Porque eu consigo fazer diferente, porque eu honro todas as lutas que vocês tiveram nos antepassados. A gente pede permissão para fazer diferente e continuar pertencendo a esse sistema. Foi exatamente o que eu falei no começo. Não é esse honrar... É honrar fazendo melhor, fazendo diferente, né? Em honra a você, mamãe, eu vou ser feliz. Se você não foi com meu pai, né, com teu companheiro... Eu te entrego para você. Eu te entrego para você, porque isso é seu, não pertence a você, não pertence a mim. Então, eu vou te honrar fazendo diferente. Eu vou amar diferente, eu vou... Sabe, enfim, porque isso aqui, obrigado que você me deu a vida. A tua história com meu pai serviu para me dar a vida. E eu vou honrar vivendo feliz. Né? Então, esse honrar, não é honrar... Eu vejo gente dizendo assim, nossa, eu tenho úlcera porque meu pai teve, porque minha mãe teve, porque minha avó, meu avô. Eu tenho glaucoma porque isso é de família. Quando você chega no consultório, né, são as doenças estão honrando, sim, mas familiares, né, genética. Estão né? estão honrando você aceita de forma... diagnóstico, né, estão honrando genético. de forma errada. Né? Estão honrando com a dor, né? Com os mesmos padrões, com as mesmas coisas. Não existe. A sua história é a sua história. Né? Então, como é que a gente rompe isso? Fazendo constelação, indo ver o seu campo familiar. Né? Então, assim, é fantástico. A gente vê tudo, gente. Quando você vai fazer uma constelação, é como você mirar, sabe assim, você olhar e tudo vai acontecendo de forma sublime, surreal, né? As coisas vão acontecendo. Se você vai com um tema, eu quero saber por que eu tenho tanta solidão, ou por que eu tenho tanta angústia, ou por que eu tenho tal doença. Pode ter certeza, você vai conseguir entender por que você está sofrendo ou passando por isso. E vai trazer a consciência, aquilo que está na inconsciente. E outra coisa, o mais importante, se você prestar atenção e ver todo o seu campo, você não vai só saber como uma anamnese, assim, saber, é por isso que eu sofro, muito bem, por isso que eu sofro, vai voltar para casa e continuar sofrendo, de jeito nenhum. Você vai entender, você vai mudar padrões e você vai ter cura. Né? Isso que é o mais gostoso. Assim, é uma das técnicas, né? Porque é uma técnica terapêutica, a constelação. Mas tem também outras... uma coisa que eu acredito muito, tá? Porque eu tenho um evento inteiro que eu já fiz 8 imersões aqui no Espírito Santo, né? Porque eu sou treinadora também. E eu faço um evento inteiro de cura da criança ferida. Nossa, isso é tão importante.
Porque tudo está na criança. Então, é tudo Todos como a nós- criança significou aquilo, o que Todos aconteceu. nós temos E nosso- essa criança. Todos nós temos a criança interior. Então, é um arquétipo, né? E hoje, o que a gente vê hoje? A gente vê muitos adultos hoje no arquétipo da criança. O mundo hoje é decidido por crianças, né? Porque a criança tomando o lugar do adulto o tempo todo. Né? Quando você discute com alguém, você projeta coisas, né? A máscara da sobrevivência projetada no outro, né? Quando você rompe, né, o padrão de inteligência, não tem inteligência emocional, sente raiva, sente todos esses sentimentos assim, de escassez, de tudo que você tem, isso aí vem da onde, gente? Vem de padrões da criança, né? De coisas que a gente viveu lá atrás. Por isso que meu evento, eles são 10 técnicas o dia inteiro, no final tem um renascimento lindo, né? Para você voltar para o útero da mãe, ressignificar coisas, porque os padrões começaram na barriga da sua mãe, porque até 3 anos de idade você olha para sua mãe e fala, eu sou ela. Claro. O bebê, isso na psicologia, o bebê, ele olha para a mãe e fala, eu sou minha mãe, eu sou a minha mãe. A minha neta Né? ganhou, minha neta ganhou, ela fez 2 anos agora. Aí ela ganhou uma Mulher Maravilha. Assim, sabe, Mulher Maravilha é muito, não, eu acho que a Mulher Maravilha é linda, né? Assim, Uhum. comprida assim, até a gente adulto acha bonita. Aí ela olhou assim, sorriu, mamãe, Olha, sabe? Assim, quantos aí anos ela tem? ela fez 2 aninhos. Até 3 anos, É, a criança, eu sou a minha mãe. então, aí ela foi, É a gente fala bem assim, Todo... Cecília, pega lá a boneca, a Mulher Maravilha. Aí ela olha pra gente, mamãe. Ela vai lá e pega a mamãe e bota no colo dela, entendeu? Incrível. Assim, eu fico olhando, que coisa linda, né? Então, e quantas coisas, tudo acontece, né? E Eu a tenho- mãe, ela é aquela coisa da proteção, né? Quando isso não acontece na infância, você, por vários problemas que podem ter acontecido na sua vida, e a criança não sentiu essa proteção, vai ficar marcas, né, para a vida toda. Todo mundo tem algo, né, que aconteceu lá na criança ferida, porque você viveu a primeira infância, viveu a segunda, às vezes não é na primeira infância, é na segunda, mas sempre tem. Porque todo mundo tem esse arquétipo da criança ferida, que enquanto não é curado, você vai agir no mundo com a criança ferida. A nossa E primeira... esses dias, olha só que interessante, fizeram uma pesquisa, esses dias eu estava escutando um podcast, eu não sei o que foi uma aula, alguma coisa assim. E a pessoa estava falando, fizeram uma pesquisa científica que colocaram uma criança na sala, sozinha, com a mãe, né? E aí a criança na sala sozinha, eu pensei assim, nossa, que engraçado, até os animais fazem isso. Porque eles só fazem bagunça na hora que estão perto da gente. Agora, quando está longe, botaram uma criança e uma mãe na sala. E aí a criança fazia bagunça, um monte de bagunça, começou a descobrir o mundo. Por quê? Porque ela tinha ali a proteção da mãe. Uhum. Então, ela tinha aquele arquétipo protetor. Então, eu saio, eu vou descobrir o mundo, eu posso fazer milhões de coisas, mas a minha mãe está ali, ela está me olhando. Aí, botaram a criança sozinha na sala sem a mãe. Ela ficou quietinha, não fez nada. Então, a criança precisa ter essa questão de proteção. Quando isso é rompido nessa fase, vão existir problemas na fase adulta, entendeu? Nossa, são tantos. E aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas meus gatos também fazem isso, o cachorro que eu tive também faz a mesma coisa. É só quando eu estou perto que faz bagunça. É lindo, né? Eu amo ver crianças e animais, porque somos nós adultos. Hoje a gente faz o que a gente gostaria de fazer, ou ter feito, que foi tolhido, que cala a boca, engole o choro, né? Você é boazinha. Sabe essas coisinhas que a gente ouviu? E que ficou como, né? É isso que tem que ser. E quantas vezes a gente se calou como adulta. Eu costumo fazer, sabe o quê, Bianca? Quando acontece alguma coisa comigo, assim, de eu ficar muito zangada, que alguém faz alguma coisa, eu sempre olho para mim e falo bem assim, peraí, essa é a Marta adulta ou é a Marta criança? Essa reação, isso que eu estou sentindo, é a Marta criança ou é a Marta adulta? Gente, você pode ter 100 anos. Você tem uma criança aí dentro, ferida. E todos nós temos. Não tem, você pode passar por divã a vida inteira. Você vai ter. O padrão da criança sempre vai A nossa voltar. primeira ferida, sabe qual é? É lá o do umbigo. Quando você cortou, já tem uma ferida. Já nascemos desejosos. Saiu, cortou da mãe, acabou.
eternamente desejosos, sempre estamos querendo algo mais, mais e mais. E essas expectativas não são totalmente 100% atendidas. E aí tem recalques, tem ressentimentos, tem tanta coisa. E aí, outra coisa. Aí a você gente pode... cria as máscaras. Para Exatamente, quê? para se Para proteger. sobreviver. E o que é Se sobreviver? proteger. Ser visto, ser amado, pertencer, né? E a gente vai criando aquela máscara. A gente tem vários tipos de máscaras, né? Na psicanálise, tem 7 tipos de máscaras que a gente pode estar criando para essa sobrevivência. Cada um cria de uma forma, mas todo mundo quer a mesma coisa, ser visto, ser amado e pertencer, de alguma forma, né? Verdade. Então, é a menina boazinha que está precisando hoje se impor, se colocar, né? Dizer não. Ninguém tá livre, né? Que eu Porque falo ela assim, precisava ser a pessoa é boazinha para ser melhor do que eu, amada. porque a pessoa tem tanta inteligência emocional que está no zen. Às vezes essa pessoa é aquela pessoa boazinha, que não se Autossabotagem impõe. também, né? Autossabotagem, que não fala, que se esquiva, está usando uma máscara. Né? Então, hoje a gente precisa romper essa máscara e voltar para a nossa essência, né? Romper essa máscara do que foi formado do ego para precisar sobreviver no mundo, porque hoje a gente é adulto, né? Por isso que assim, eu acredito muito na cura da criança ferida, porque foi o que eu vivi na minha vida, né? Eu sou a filha mais velha também, se você que é a primeira filha, eu e Marta somos, eu perguntei para ela, você é qual filha? Ela falou, a primeira. Então, a gente que é primeira filha, a gente pega toda a carga do sistema, vem tudo em cima da gente, né? E eu, quando era mais nova, eu sofri bullying dos meus 3 anos de idade, eu acho que até a adolescência, né? Então... Mas você é tão bonita, porque sofreu bullying de quê, gente? Eu era muito magra, eu era Olivia Palito quando eu era pequena. Ah. Aí eu era chamada de tudo, era Olivia Palito, era piolenta, era não sei o quê, eu não fazia parte do grupinho, eu estudava numa escola que era meio que de classe média alta, então não fazia parte. Sim. Entende? Não pertencia. Então, passei muita coisa na minha adolescência. Eu tinha sardas, aí me chamava de frigideira enferrujada, sabe? Ai, falava tanta coisa comigo também. Várias coisas que aconteceram. E eu fiquei xixi na cama também, falava que eu fazia xixi na cama, sentia cheiro de xixi em mim. Xixi na calça, um monte de coisa. Um monte de coisa. Gente, mas a gente está aqui. Você tem que buscar. Eu não estaria fazendo o que eu faço se eu não tivesse feito isso tudo. Eu sou apaixonada pela minha história. Eu também. Eu falo, a primeira coisa que vocês têm que curar, eu falo no meu evento isso, é a sua história, é se reconciliar com a sua história, amar tudo que aconteceu, né? Se não fosse pela história, você não estaria aqui e eu não estaria fazendo o que a gente faz, né? A gente aprende, né, com a história, então a gente se reconcilia, né, com isso. E quando a gente vê alguém com isso, uma coisa, Bianca, é você falar bem assim, ó, eu posso imaginar o que você passou. A outra é você falar bem assim, eu sei o que você passou, né? Embora a gente tenha diferentes formas de ver o problema, mas a gente passou por ele. Então, a gente sente na pele, a gente sabe, né? Sem julgamento, sem dizer que eu vou tirar você, ninguém aqui é salvador, mas pelo menos a gente foi, por causa dessas tantas coisas que aconteceram, a gente foi buscar. Todo mundo tem a sua história e todo mundo que está aqui, né? Não importa quem seja, né? Eu falo assim, gente, olha só, tá todo mundo aqui numa jornada e todo mundo está sofrendo, tá? Não pense você que, tá lá, né, mostrando a vida no Instagram, a vida maravilhosa, nossa, a vida, olha como a vida é boa, em todos os aspectos, não. Né? Padre, pastor, monge, esses mesmos... Esses aí então são mais ainda. Esses aí que são mais ainda, que por isso eles estão fazendo isso exatamente, porque todo mundo aqui é um curador ferido. Não tem jeito. Então, todo mundo está passando por alguma coisa. Então, a gente tem mania de se comparar com a vida do outro numa área da vida, né? Aí eu costumo falar assim, gente, já olhou para todas as áreas da vida dessa pessoa? Quando você começa a se comparar, não tem assim... Quando você começa a olhar para isso, você fala... Não tem por que eu ficar me comparando com a outra pessoa, porque a minha história é a minha história, a dela é a dela. Então, vou me comparar com o relacionamento dessa pessoa é ótimo. Né? Eu tenho 30 anos de casamento, né, de relacionamento. Vou olhar, nossa, sua vida é perfeita, seu relacionamento é ótimo. Já olhou para toda a minha vida? Né? Para todas as áreas da minha vida, as coisas que eu enfrento? Você quer ter a minha vida? Né? Eu costumo falar com a pessoa Será assim, que você vai dar conta? Você queria ter a vida dessa pessoa em todos os aspectos? Uma vez me fizeram ônus essa e pergunta. bônus. Né? Quando eu estava lá no começo do relacionamento, do autoconhecimento, do desenvolvimento, eu fiz uma transição de carreira também, né? Marta também é advogada. Eu era advogada, fui advogada por 15 anos, e depois eu fiz uma transição de carreira. E me fizeram essa pergunta, porque eu queria abandonar tudo no começo. Eu falei, não quero mais isso, não sei o quê. A pessoa falou assim, mas você quer a vida dessa pessoa em todos os aspectos? Eu falei, não.
Eu estava olhando só para uma área, só para a área do profissional. Não, eu não quero nem no relacionamento, nem na área da saúde. Então, não existe comparação, porque a sua história é a sua história, a da outra pessoa é da outra pessoa. É outra pessoa. E só você sabe o que você passou. Então, não tem por que você se comparar, né? Cada um tem seus dons, seus talentos, né? Cada pessoa tem um diferencial, né? As pessoas vão chegar até você e as pessoas que chegam até você, né? Que é seu cliente, na área que você trabalha, não é por acaso, tudo é sistêmico, né? Tudo é o que atrai, está tudo funcionando, né? Então, ninguém pode curar, né? Nem Tony Robbins vai poder curar aquela pessoa. Às vezes a pessoa chega na minha frente e fala, gente, sou eu. Todos os meus clientes são assim. Eu chego e falo, meu Deus, tudo que eu vivi. Eu falo, parece eu, há 2 anos atrás. Sim. Sou eu há 1 ano atrás. Uhum. Eu falo, é incrível. Eu falo, não, pode ter o melhor treinador aqui na face da terra, não vai conseguir. Não vai. Entendeu? Ajudar, porque veio para mim. Quando vem até a gente tem motivo. E aí, Marta, eu queria abordar um negócio aqui também, que é assim, ó. É muito interessante esses dias, dentro de uma constelação que eu estava fazendo com uma cliente minha, eu trabalho muito com a criança ferida, por isso que eu acredito muito na técnica da criança ferida, né? Eu coloquei no campo, e a gente estava falando de mãe, lembra? E da criança, né? Sim. E aí a pessoa olhava para a mãe e, às vezes, essa coisa de você olhar para a criança ferida e curar a criança, ela é tão séria e tão mais importante, porque, às vezes, você não consegue curar nada se colocar a sua mãe no campo, seu pai no campo, e, às vezes, você tentar falar com a sua mãe e com seu pai, você não consegue. Quando a gente traz a criança ferida e a pessoa olha para a criança dela, e pega a criança dela no colo, você é vista, eu estou olhando para você, eu te vejo, eu vou dar para você tudo aquilo que faltou. E aí começa a falar com a criança, aí ela consegue olhar para a mãe e ver a mãe. Sim. Porque esses dias eu estava fazendo uma constelação e foi assim. Eu tive um choque, eu falei, nossa, que interessante, hein? Que interessante, porque às vezes a gente coloca a mãe e a pessoa não consegue, de jeito nenhum, porque ela ainda está onde? No arquétipo da criança. Então, quando você faz ela curar a primeira criança, ela já consegue olhar para todo o sistema dela e falar com a mãe e com o pai. Que bacana. Eu, assim, os meus primeiros momentos, né, quando eu aprendi a constelação, foi com espelho. É aquilo que nós falamos, né, que você falou agora há pouco. Não é uma constelação que vai te deixar bem, zen, 100%, nada disso. Por quê? Né? Mas vamos explicar por quê, né? Por quê? Quantos anos você tem? 40 anos? 30 anos? Quem é o público que assiste a gente? 30 anos. 30 para cima, né? 30 mais. Porque o resto está todo mundo ainda na vida, ainda, né? Com 20 anos. Eu tenho alunos de 20 anos. Eu falo assim, gente, eles são de parabéns, hein? Porque eu, nessa idade aí, ó, eu tava dormindo. Eu tava dormindo. Então, assim... Esse pessoal de menos de 20 está assistindo... De 30 anos, você tem 30 anos, né? 30 e tantos anos. E nunca olhou. Você acha que um dia, né? Você vai resolver seus 30 anos e todo o seu sistema familiar de não sei quantos antepassados, 7 gerações. Não é assim não, gente. Impossível. Não tem como, né? Por isso que, assim, você tem que continuar, né? Tomar banho até o último dia da sua vida. Eu falo assim, vai tomar banho todo dia. Eu me lembro a primeira vez que eu me olhei no espelho para falar comigo, mas sem ver, sem olhar para aqui, gente, olhar para dentro dos olhos e falar com a Marta no interior. Gente, foi doído, tá? Você começa a chorar. É o exercício do espelho. Né? O exercício do espelho, você começa a chorar. Parece fácil o que eu estou falando aqui. Faz isso de verdade. Isso. Você por isso, sozinho. Vai no espelho e começa a falar teu nome. E começa a falar assim, quem sou eu? O que eu quero da vida? Mas falando aqui dentro, sem olhar aqui fora. Lá dentro, com profundidade. É difícil. O que vem de pensamentos, de lembranças, de coisas, né? Eu chorava, falava, calma, tal. Uma vez eu estava eu tinha o quê? Eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu comecei a fazer terapia com 20 e poucos anos, porque era muita coisa que eu tinha para falar. Começou cedo, hein? Com muita coisa que eu tinha. Nessa época aí eu tive uns buracos, assim, mas... Você sabe como é que foi? Eu não cheguei a fazer terapia. Eu tinha eu casei muito nova, né? Aí tinha minha filha. Mas você sabe o que é você não saber o que está... O que eu quero? Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia colocar isso na vida, né? Muita repressão, né?
Menina, eu morava lá em Vila Velha, num bairro de Vila Velha. Eu comecei a buscar, assim, sabe assim, buscar. Falava com um, falava com outro. Eu queria tanto um psicólogo, ficava assim. Eu cheguei num posto no centro de saúde, do centro de Vitória, lá na Cleto Nunes, General Osório, por ali. Menina, eu lembro que era uma quinta-feira. Aí eu subi umas escadas, cheguei lá em cima, tinha uma senhora na porta, bem assim, ó. Uma senhora grandona, já mais madura, né? Aí eu, oi, tudo bem? Tudo bem, sorridente, sabe? Aí eu disse assim para ela, aqui, como é que eu faço para eu ter um psicólogo? Aí ela só fez assim para mim. Deu aquele sorrisinho gostoso, sabe? Que eu gostaria tanto de ter recebido há muito tempo. E falou assim para mim, vem aqui segunda-feira, 1h da tarde. Menina, eu desci. Aquele final de semana, para mim foi o mais longo da minha vida, porque eu queria muito que chegasse segunda-feira para eu ir lá. Quando eu cheguei lá na Ainda segunda-feira, bem que você foi, né? Você tinha quantos anos? 20? 21. Eu Você tinha cheguei, se formado já? eu saí, me tiraram da escola com 11 anos de idade. Não, tô falando, mas você fez faculdade, né? Eu Direito? fiz depois. Depois. Depois de adulta, depois de bem adulta. Aí eu cheguei lá. Quando eu chego lá, naquele mesmo lugar, parece que a mulher ficou parada lá. Te Quinta, esperando. sexta, sábado, domingo. Ela estava no mesmo lugar. Igualzinho. É. Ela estava no mesmo lugar, assim, na porta. Aí eu, ui, que bom que você está aqui. Ainda bem que. Não, eu acho legal, assim, você ter procurado, porque é uma exceção, tá? Muita. Eu sei que eu sou Porque geralmente A pessoa fica a reclamando da pessoa. vida inteira. Não é só isso. Chega no fundo do poço, aí quer se matar. Por isso que a gente hoje tem muitos jovens. Menina, sabe o que ela falou pra mim? Eu fui pro fundo do poço. Sabe o que ela falou pra Eu fui mim? pro fundo do poço. Eu queria. Eu já tive vontade de me matar. Sabe o que ela falou pra mim? Ei, Marta, tudo bem? Deixa chegar na pior. Aí quando ela me chamou pelo meu nome, eu fiz assim. Fiquei assim, eu falei assim, desce as escadas aqui, vai lá e pega, faz escreve, como é que chama? Pega uma ficha lá, um cartão e sobe. Aí eu fui, quando eu estava descendo as escadas, eu pensei assim, gente, como ela sabe meu nome? Aí quando eu voltei, Mas você não tinha falado pra ela? escuta, aí quando eu entrei, ela falou assim, pode entrar. Era ela que era psicóloga. Aí eu, assim, sabe aquela questão de merecimento? Eu não achava que eu merecia tanto. Como assim ser tão bem tratada? Mandar eu entrar, sentar, sabe assim? E ela sabia meu nome. Como que ela sabia o seu nome? Aí eu falei bem assim, mas olha só, como é que você sabe meu nome? Aí ela bem assim, você me falou, eu não sabia. Nem lembrava. É. Aí eu falei bem assim, por que você estava me esperando aqui? Ela falou, você não merece que eu te recebesse? Eu não marquei com você? Aquilo, aí eu comecei, olha qual foi o meu critério para eu continuar com ela. Eu posso falar alto, gritar com você, com a senhora? Ela falou assim, pode. Eu morava num bairro que quando chovia era lama até a canela. E quando era sol, era poeira demais. Então, assim, ninguém podia botar o pé no sofá, em cima da cama, que também levavam né? É. Aí eu falei para ela assim, eu posso botar o pé em cima do sofá? Aí ela falou assim, pode. Você pode fazer o que você quiser. Eu falei, então tá bom. Aí nós começamos a sessão. Esse foi o meu critério. E aí, olha, nós brigamos tanto, quer dizer, eu briguei tanto, né, com ela, porque hoje você não pode fumar em lugares fechados. Hoje tem um monte de coisas, né? Mas naquela época ela podia fumar perto de mim. E ela queria que eu fizesse muito tradicional. Ela ficava atrás de mim. Eu falei bem assim, eu não vou. Quando ela fazia bem assim, quando eu chegava lá, ela pegava o travesseirinho. Eu falei, eu não vou pegar esse travesseiro. E eu começava a brigar com ela, sabe assim? Enfrentar ela. Eu não quero. Eu quero olhar para os seus olhos. Meu pai me Mas ensinou. você sabe, né? Meu pai me O que ensinou. você estava vendo nela, né? Aham. Quem? Você sabe? Minha mãe. Sua mãe. Eu falei bem assim, meu pai me ensinou que a gente tem que olhar nos olhos. Por que você não quer olhar para mim? Olha. Você era menina rebelde. Muito Você virou rebelde, né? enfrentamento, coisas que eu não falava em casa. A menina boazinha. Entendeu? Aí eu comecei a me conhecer. Gente, cada vez que eu Eu tive chegava uma lá. época que eu era boazinha, depois eu virei rebelde. Aí depois ela falou bem assim, eu falei assim, eu não quero que você fume aqui, eu não fumo, por que você vai fumar? Aí ela ficava quietinha. Aí eu me lembro de uma vez que eu ficava assim, olhando perto assim na parede, assim, eu olhando para a parede, falando com ela, brigando, de repente, do nada, assim. Eu falei, gente, pensei assim comigo, mas por que eu tô falando com ela desse jeito, né? Eu não posso falar assim.
Não sabia Mas foi lindo. que você estava ali projetando. É. E aí, olha, você que está aí, vamos falar. Aí, olha só, já que entrou nesse tema, tem um assunto super interessante aqui. Por que que você tem treta, você mulher, principalmente, tem treta com outras mulheres? Você sabe por quê? Ou que essas outras mulheres têm treta com você? Porque ali, naquele momento da treta, uma ou outra está projetando a mãe. Exatamente. Então, você não está vendo na outra mulher a outra mulher. Você está vendo algum padrão que você não curou lá atrás com a sua mãe na outra mulher. Sim. E você está projetando aquilo. Ou a outra pessoa que está tendo uma treta com você, que não foi curado lá atrás, na criança ferida, lá atrás com a sua mãe. Aí você traz isso inconsciente e aí você briga. Ou a outra pessoa briga ou a outra mulher briga com você. E por incrível Porque lembra que ela falou da Mulher Maravilha? A mãe é a primeira referência, né, da mulher, né, com um homem diferente. Então, quando você tem treta com aquela mulher, você está vendo a mãe. É a mãe, gente. E a outra mulher está vendo a mãe também. Exatamente. Então, olha como você olha para outras mulheres na sua vida, né? Aí passou-se muitos anos, menina. Um dia eu vejo essa minha terapeuta, minha primeira psicóloga. Gente, ela não esqueceu de mim, você acredita? Passou muitos anos. Eu encontrei ela no centro de Vitória, perto do cais ali em frente do palácio. Eu fiz, doutora Cleide. Aí ela, bem senhorinha, né? Aí ela, tudo bem. Lembrou do meu nome. Lógico. Aí eu falei assim, olha, eu fiz igualzinho. Olha só como é que é a questão da mãe, tá? Eu fiz igualzinho uma menina que vem falando assim, passei! Ó meu boletim! Sabe assim? Pra mãe, né? Que a gente fala assim pra mãe. Aí eu bem assim pra ela, doutora Cleide, eu estudei, eu consegui, ó, eu fiz direito. Aí ela, que coisa linda! Ela fez igualzinho uma mãe. E eu fiz igual uma filha com ela, naquele momento ali. Gente. E depois eu fui embora pensando, nossa, que bom, que felicidade que eu vi a doutora Cleide. Eu fiquei feliz de ter deixado, para mim, na minha cabeça, eu deixei ela feliz, né? E eu também fiquei feliz de dar aquela resposta para ela. Então, é bem isso, é o espelho mesmo. Como minha mãe não estudava, a mãe não teve, né? Não quis, né? Ela escolheu como ela quis. Então, assim, eu achava que... E esse arquétipo da mãe, ele é projetado mesmo, né? Eu que sou mentora, eu já atendi clientes, assim, que o simples fato de eu ir viajar já deixava a pessoa louca. Uhum. Porque a pessoa me via como a mãe. Então, Como a mãe. eu tive que ligar para a pessoa e falar, olha, o que está acontecendo realmente? Por quê? Não é porque você... não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu falei, você teve todo o tempo do mundo para fazer isso. Por que que só agora, na hora que eu vou viajar, você está falando que tem que fazer isso tudo? E precisa fazer isso tudo e está entrando em surto? Porque é como se fosse assim, a minha mãe me abandonou. Sim. Eu não quero que você faça isso, só que isso é inconsciente, né? Sim. Então, você precisa olhar para isso, né? Essa relação É entre tão as bacana. A mulheres. gente que gosta disso, que se entrega, né? Como a gente, assim. Gente, vocês não têm noção, né? De como você vai ajudar a você mesma a se cuidar, a ser feliz. Porque sobreviver está entre as leis do amor. Mas essa sobrevivência com dor, não precisa disso. Vamos viver. Quando a gente, olhar para a vida. Né, olhar para a vida. Você está vivendo ou está sobrevivendo? Muita gente está sobrevivendo e, sabe, fazendo meio que Zeca Pagodinho, deixa a vida me deixa levar, a vida me levar. deixa a vida me levar. É bacana não se estressar e viver o presente, tá? Mas como a gente está falando, tudo tem equilíbrio. Né? Deixar a vida levar com equilíbrio, com harmonia, viver o presente é uma coisa. Agora, autossabotagem, esconder debaixo dos panos, viver nesse emaranhamento... Vamos colocar, né? tudo. Hoje em dia as pessoas colocam tudo, né? Tudo. O dia é tudo muito rápido, muito agitado. São muitas coisas para, né, fazer. Né? Então, as pessoas vão procurar terapia, se autocuidar, né? Autodesenvolvimento, se olhar quando que está no fundo do poço. Fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço emocionalmente, sabe assim? Mas assim, segurei sempre as ondas. Agora precisa, né? Chegar no fundo do poço para procurar alguma coisa. Quando que o único propósito que a gente está aqui, nessa terra, é autodesenvolvimento. Não você não está aqui para casar, ter filho,
procriar E morrer. e morrer. Você está aqui para se autodesenvolver, para entrar, sair daqui. Seu único propósito é sair dessa terra melhor do que você entrou. Como que você vai sair daqui melhor se você não se autoconhece? Você não sabe nem... É como se você tivesse totalmente... Pão que eu vou, pão que eu vim, né? Fica... Eu não sei aonde eu me encontro. Eu não sei a minha origem, eu não sei quem eu sou. Então, como que eu vou sair daqui, disso aqui, para melhorar? Se eu não sei nem aonde que eu estou. Como é que você vai lembrar de Sem um lugar que você autoconhecimento. nunca foi? Como é que você vai saber quem você é se você nunca Porque se olhou? parece muito clichê isso, né? Né? Você precisa de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Parece clichê, né? Mas, gente, esse é o único propósito. Você sair daqui melhor do que você entrou, né? E, mas não é procriar? As nossas relações, né? Deus colocou as relações porque a gente não vive sozinho nesse mundo. Então, Deus colocou as relações para que a gente possa exatamente olhar para as nossas sombras através do espelho das relações. Olhar para as nossas dores, olhar para a gente mesmo, né? Então, a gente está se relacionando o tempo todo, mas as relações que chegam é para a nossa cura. É só um personagem. E é nós que atraímos. Todo mundo que chega é personagem. Exatamente. Pode ser Maria, Antônio, José, é um personagem. Tem um exercício que eu ensino, né, na minha mentoria, esse daí não é da imersão, não, é da mentoria, que é um exercício que a gente faz rapidinho ali, exercício eu chamo de exercício do espelho. É só você pensar ali em 4 coisas que você não gosta em alguém, que aquilo te irrita. E não é sobre a pessoa. É sobre o que está te irritando, é sobre você, né? E a gente faz esse exercício do espelho também que você falou, né? Voltando aqui um pouquinho. Esse exercício, eu ensino as pessoas falarem assim, como é difícil, né? Como a Marta falou, você olhar no espelho, porque isso é sobre a autoimagem que você tem sobre você, né? Então, tudo que está fora está dentro, né? Se você está com problema no relacionamento, com problema financeiro, né? Com problema na saúde, porque a saúde é a última coisa, né? Vai vir para o corpo, são as doenças psicossomáticas, tudo aquilo que já está no campo emocional há muito tempo. E vai cocriar tudo no corpo. Se você está com todos esses problemas, é tudo sobre o que está dentro. Aquela autoimagem que você tem de você, né? E aí, aquilo tudo que tem dentro é o que está fora. O que está fora está dentro. Começando dentro. Então, o exercício do espelho, eu ensino assim, ó. Você olhar, né, para os seus olhos e falar o seu nome, né? Por exemplo, para mim seria Bianca, eu te amo. E estou aprendendo a te amar cada dia mais. E como isso é difícil. Tenta olhar para você no espelho com os olhos, né? E olhar no fundo dos seus olhos e falar o seu nome e falar eu te amo. É muito difícil isso para a maioria das pessoas. Nossa, muito Então, você começa a falar, e aí você vai falar vários elogios para você no espelho, para você ir trocando essa autoimagem, que já está dentro, né, lá do seu potinho, que essa autoimagem está relacionada a quê? A toda a sua infância, tudo que você escutou na infância. Sim. Aquela vozinha que fica ali, que é de mãe, de pai, né? Que é aquela vozinha do inconsciente, que está ali falando um monte de coisa. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu sou menor, né? Eu não sou bastante, né? Não dá tempo para mim, né? Não tem tempo, não tem dinheiro, não sei o quê. Um monte de coisa que a gente se conta, né? É observar isso. E aí, se você não conseguir falar eu te amo, você fala Bianca, né? Ou fala seu nome, né? Eu estou aprendendo, eu gosto muito de você. Estou aprendendo a te amar, né? Então, você fala a verdade. Eu gosto muito de você. E aí, você começa a falar elogios para você, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente tem mania de olhar o quê? Aquilo que está ruim, né? É a crítica, olhar para aquilo que, eu não gostei disso, meu cabelo está assim, assado. Então, começa a trocar esse olhar e olhar para aquilo que você gosta em você. O que você gosta em você, né? Para trocar essa autoimagem, que é o primeiro pilar, né? Tem gente que fala que não gosta de nada, né? Já ouviu falar? Mas sempre tem alguma coisa que a pessoa gosta, né? A sobrancelha, sei lá, o fundo do olho, o dente, a boca. Então, você olha para aquilo e fala, e começa a falar características suas. E vai treinando esse exercício todo dia, até trocar essa autoimagem. Esse exercício é muito bom. Maravilhoso. Mas é uma coisa, né, Marta? Não é fácil. Que precisa ser feita com constância, como tudo na vida, né? Porque, às vezes, a gente acorda. Treino. Aí a gente, né? Lá para as tantas, eu estou estressado, estou ansioso. E aí eu falo,
Você acordou hoje, você fechou o olho 1 minutinho para você respirar, para você fazer uma meditação, para você agradecer o seu dia. Aí acha que vai ter milagre nas 24 horas. Acordou, já vai tomando café, já fazendo não sei o quê, não olhou para dentro, não fez nada. E aí depois reclama que está tendo uma crise de ansiedade, que está tendo alguma coisa, né? Não adianta. É a mesma coisa, eu vou me matricular na academia. E não ir. E eu vou criar músculo sem ir para academia. Isso não existe, gente. Não existe. Né? Então, assim, primeira tudo coisa, na vida tem que acordar, fazer uma meditação. Agradecer. Né? Agradecer. Né? Gente, a meditação, assim, você não consegue fazer uma meditação de 10 minutos, você vai fazer de 1. Você vai fechar o olho 1 minuto. Né? Obrigada que eu estou viva. Vai olhar para dentro, vai começar a criar esse né? hábito, né? E tem pessoas que têm mesmo essa dificuldade. Aí eu falo, faz meditação ativa, fica quieto olhando para uma vela, né? Anda em linha reta, vai andando com o olho fechado, conexão com o corpo, porque tudo está no nosso corpo, né? Tudo que aconteceu na nossa infância está gravado no corpo. Por Memória isso que não celular, adianta, né? eu falo nas minhas imersões, porque a minha imersão, ela é uma imersão de vivência. É o olho fechado o tempo todo. Eu não fico lá dando palestra. Eu fundamento o exercício e vai para o exercício. Vai para o interior. Eu fundamento e vai. Vocês passam mais tempo de olho fechado do que escutando coisa. Porque para escutar, é a primeira coisa que eu já entro e falo. Olha só, para vir para cá, para sair da sua casa, vir para cá presencialmente e você ficar escutando eu dar palestra, você pega um livro, você pega um podcast, você pega as milhões de coisas que eu coloco lá no Instagram, as palestras que eu dei, as coisas que eu dei. Você não precisa. O que você precisa é fechar o olho e viver uma experiência. Porque a criança, ela não tinha o córtex pré-frontal formado. Então, a linguagem dela era imagem. Era tudo que ela sentiu de trauma está no corpo. Então, a gente precisa reviver essa experiência no corpo. E como é que se revive isso? É dentro de imersão, dentro de exercício, com o olho fechado, com hipnose, com meditação. Então, por isso, não adianta você simplesmente saber o que aconteceu na sua vida, né? Através de alguma... entendi o que é. E você não reviver, não viver aquilo ali para ressignificar, não fazer um exercício para isso. E a constelação, a gente faz isso. Claro. Porque na constelação, a gente tem a técnica corporal, né? Que a gente fecha o olho, que a gente ressignifica, que a gente volta lá. A gente vai sentir aquilo ali, tudo que está fechando o olho, né? E fazendo a técnica. É fantástico. É simplesmente cura. A criança, ela só vê imagem. Então, ela sentiu um trauma, ela viu alguma coisa, né? Alguém falou alguma coisa para ela, criou uma crença de pai, de mãe, né? Que a mãe falou, os tutores falaram, e aí ali ela criou uma crença, né? E pode ser uma coisa simples, né? Uma coisa que aconteceu comigo, que eu sempre conto, quando eu era pequena, eu me vi, né? Num dos meus renascimentos, eu me vi com 3 anos de idade, com aquela... madeirinha, assim, era para dar um laço. Então, eles deram uma madeirinha na escola, com 2 cadastros, e eu tinha que fazer o laço, eu tinha que amarrar. E eu não conseguia fazer aquilo de jeito nenhum. E eu olhava, assim, para as minhas amigas, eu me via, assim, no relacionamento. Eu me olhava para as amigas do lado, e elas estavam conseguindo fazer o laço, e eu não. Ali, eu criei uma crença de identidade de eu não sou capaz. Eu tive que voltar nesses 3 anos, me ver como adulta, e meu adulto falar para a criança, mas eu tive que fazer todo um exercício, né, para isso. Porque, enquanto isso, esse eu não sou capaz prejudicava toda a minha vida. Sim. Eu não sou capaz de fazer uma imersão, eu não sou capaz de falar em público, eu não sou capaz de ter um relacionamento, eu não sou capaz de ganhar dinheiro, eu não sou capaz disso, daquilo outro, entende? Então, uma coisa simples, não foi um trauma, né? Não foi um abuso, né? E que criou uma crença de identidade. Então, eu tive que reviver isso, né? No corpo, né? Sentir, falar para minha criança, pegar ela no colo, falar, tá tudo bem, não tem problema. Né? Você vai conseguir, você consegue. Não tem problema. Eu lembrei tantas coisas de infância aí né? agora comigo, que eu já fiz assim, que eu já passei refazendo isso aí. Foram muitas. Eu contava casos meus assim, quando eu não sabia, né? Passava batido, depois eu falei assim, gente, mas isso é muito sério, peraí, deixa eu consertar isso. Né? E é se conhecer. Né? E mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda não se conhece bem, né? Cada dia é uma descoberta. É até o último dia da sua vida. Até o último. Porque se você está vivo, você está aqui para se desenvolver. Para se desenvolver, você tem que estar curando até o último dia. A gente veio aqui porque tem missão, né? É. Nós não estamos aqui à toa, né?
nós temos missão. Teve uma cliente minha que esses dias falou assim, Bianca, e se a gente não soubesse nada disso? Eu falei para ela, você estaria em sofrimento. É inconsciente. Mas e essas pessoas que vivem assim? Falei, tá todo mundo sofrendo. Porque uma hora você começa a ter problema financeiro, daqui a pouco é problema no relacionamento, por último é problema de saúde. Por último, a vida vem, bate e fala assim, você precisa olhar para isso. E aí te coloca numa cama, agora você vai ter que olhar. Então, assim, tá todo mundo em sofrimento em alguma área da vida. Se não tá olhando, né, porque precisa ser visto, vai estar em sofrimento. Mas aí vai estar pensando, mas está tudo bem, né, na minha vida. Mas eu não sei de onde está vindo isso. A diferença, sabe o que é que tem muita gente que morre cozido, né? Igual a história do sapinho. Se você pega um sapo, coloca dentro de uma vasilha e bota lá no fogo, aquele calorzinho que vai aquecendo, aquecendo, aquecendo até ele morrer cozido. Zona de conforto. Mas se você faz o contrário, você bota uma água fervendo e joga aquele sapo ali, ele vai dar um pulo, que nunca mais você vai ver onde que ele foi, né? Então não precisamos ser esse sapinho que vai cair numa água fervendo para pular, né? Vamos fazer isso antes. Que vai sofrer o trauma, né? Que vai acontecer algum evento traumático para poder pular. Senão você vai ficar sendo morrido cozido daqui a pouco. Não pode. Você tem que continuar aqui com a gente, crescendo, evoluindo, né? Cumprindo sua missão aqui na Terra, amando, vivendo e não sobrevivendo. Né? E para escutar a Bianca, para se inscrever no canal, para escutar mais coisas, que a Bianca vai voltar aqui. Quero voltar sim. E ela tem um marido, olha, gente, ele é ator. Né? Eu vou chamar ele para vir aqui no podcast para contar a história de vida dele, para falar como é que ele é gigante, que ele gosta de dançar, enfim. E essas pessoas que têm essa vontade, como eu tenho, adoram contar isso, sabia? E vai ser muito bom, vai ser inspirador. Compartilhar, né? Inspiração, compartilhar, exatamente. Né? Porque as pessoas acham que passou dos 40, acabou a vida. Não, está só começando, já está começando a aprender. A vida começa aos 60. Um pouquinho mais capegando, nós vamos, né? Eu tô aí, eu quero caminhar muito ainda. Querida, eu quero te agradecer muito pelo convite. Eu insisti, obrigada. Você não podia. A gente é uma mulher que faz muita coisa. E aí a gente se deu bem porque também eu faço muita coisa. Tem tanta coisa. A gente é muito parecida. E é tudo muito parecido, né? Você fez direito, você atuou. Enfim, eu também. E aí fomos para psicanálise, para psicologia e estamos estudando. Eu falo do Elton, ela também ela conhece o Elton, você conhece corpo a Aliança Divergente, Corpo Explica. Análise comportamental, tudo. Pois é. E aí, é por isso que a gente é feliz, que a gente faz o que a gente gosta, né? E vou lembrar você, a gente só está fazendo o que a gente gosta e fazendo isso aqui é porque a gente passou por experiências muito traumáticas, que a gente precisou sobreviver e viver hoje feliz, mesmo com os problemas. Mas a gente está compartilhando o que a gente gosta, o que a gente faz e o que a gente sabe, né? E a gente não teve medo. Vamos enfrentar e vamos encontrar doutoras Cleides da vida para contar para elas vitórias, como aconteceu comigo. Com certeza. Né? E gostar da história da gente, né? Honrar a história da gente. Pô, é por isso que eu estou aqui. Papai e mamãe fizeram isso, não sei o quê, mas é por causa deles, da história deles que eu estou aqui. Não é isso? Todos nós estamos aqui. Eu te agradeço, tá bom? E eu quero de novo que você venha aqui. Com certeza, estarei aqui. Porque nós temos muito, muito para falar. Né? Muita coisa ainda que tem para falar, mas a gente, o tempo... Se deixar, né, a gente vai ficar aqui a noite 10 toda. Horas falando. Né? Eu, quando começo a falar, e olha que a gente não teve pauta, não teve nada aqui, né? Nada, não tem um papel aqui, ó. A gente foi fluindo, né? Falando. Eu gosto de que a coisa flui mesmo, tá bom? Obrigada. Obrigada a você que está conosco, que vai estar conosco. Né? Gente, isso aí. Compartilhar fala o podcast. Fala as suas redes sociais. Meu Instagram é Bianca Vasconcelos, tá? Para você que é de Vitória, vai rodar em Vitória? Vai, tudo. Enfim, já dei 8 imersões aqui em Vitória, né? O nome da minha imersão se chama Vencer, tá? Sou mentora também, tem uma mentoria chamada Despertar Sistêmico. Agora a gente está partindo para fazer um evento no Rio de Janeiro, porque falei, vamos botar esse evento para outros lugares, já tem muito tempo que está aqui, só em Vitória, né? E aí vocês me procurem lá na rede social, Bianca Vasconcelos, no Instagram, tá? Que é a rede que tem mais coisa, fácil, mais publicação, mais fácil de achar.
com L só, Bianca Vasconcelos, e compartilha isso para as amigas, falem, né, do podcast, né? Exatamente. Fala aí o tema que você quer que a gente traga da próxima Da vez. próxima. Quer que a gente fale de quê? Autoconfiança, dinheiro, saúde, relacionamento. Prosperidade, O que você quer que fale? sair dessa coisa de Né? Aí a gente estagnação, né? Isso, a gente monta aqui uns exercícios. Vamos fazer aqui, ó. Né? A gente Vamos pode fazer até aqui no trazer espaço. exercícios também, Fazer né? aqui no espaço, Vai né? ser bem uma legal, imersão isso. aqui, de repente, né? Então, compartilha aí. Estamos te aguardando. Um beijo, fica com Deus. Tchau.